Fala galera, vamos lá, vamos continuar estudando geometria analítica. Vamos lá para a circunferência dessa vez. O último tópico de circunferência que a gente tem que ver. Né? Com essa aula a gente finaliza essa parte de circunferência da geometria analítica. O que a gente ainda tem que ver sobre a geometria analítica é a posição relativa entre duas circunferências. Tem questões bem cabulosas aqui, pessoal, bem complexo, mas vamos lá, não é tão complicado não. Dada duas circunferências distintas, duas circunferências diferentes, tá? E comparando as distâncias dos seus centros, C1 e C2, e os raios, temos as seguintes posições possíveis entre elas. Essas retas elas podem ser tangentes exteriores, dessa forma que elas se tocam do lado de fora. É assim, ó. Elas se tocam aqui. Tangente é porque elas se triscam aqui em um canto. Elas podem ser tangente exterior ou pode ser tangente interior, ó, uma dentro da outra, se tocando. Olha que interessante. Pessoal, quando elas forem tangentes exteriores, perceba que é o seguinte, ó, daqui até aqui é o raio da circunferência grandona, R2. Daqui até aqui é o raio da circunferência pequena, R1. Aqui a circunferência pequena tem centro C1 e a circunferência grande tem centro C2. Agora perceba, a distância entre os centros aqui, ó, nada mais é do que a soma do raio de uma com o raio da outra. Ou seja, R1 vai ser R2. Ou seja, quando as circunferências forem tangentes exteriores, a soma dos seus raios, a distância entre os centros será a soma dos seus raios. Simples assim, galera. Show de bola. E agora, quando essas circunferências forem tangentes interiores, perceba que é o seguinte, galera, ó, a distância entre os centros é esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá bom? Ó, daqui até aqui é o centro C1 da circunferência menor, daqui até aqui. E daqui até aqui, ó, é o centro da circunferência C2, ó, distanciona. Essa distância é bem grandona, tá bom? Aí, galera, para a gente saber qual é a distância do centro C2 até o centro C1, vai ser o seguinte, ó. Basta a gente pegar o raio de uma menos o raio da outra e subtrair dentro do módulo, obviamente, tá certo, pessoal? Ó, porque, ó, se eu pegasse aqui, ó, vou pegar uma canetinha aqui, isso daqui, ó, essa distância daqui até aqui é o R2, tá certo? Então, para mim saber essa distância entre os centros, basta eu pegar o R2 e subtrair do R1, que eu vou ter exatamente a distância. Porque quem é R1? R1 é esse pedaço aqui, galera, ó. Esse é o R1. E para que esse módulo, professor? Para que essas barras de módulo? Simples. Porque tanto você pode fazer R2 menos R1 ou R1 menos R2. Como a gente está lidando com distância entre pontos, não existe distância negativa. Então, o módulo é para garantir que essa distância vai dar sempre positivo, não importa a forma que você faça. Se você faz o R1 menos o R2 ou o R2 menos o R1. Tá? O módulo é para garantir que sempre vai dar positivo. Pronto. Então, galera, a gente ainda tem aqui, ó, entre posições relativas entre duas circunferências diferentes, a gente pode ter que elas podem ser disjuntas exteriores e disjuntas interiores. Como assim, professor? Disjuntas? Entendendo o que é isso? Disjunta, galera, elas não se tocam. Percebam, aqui elas não se tocam em momento nenhum. Nem aqui, elas não se tocam em canto nenhum. Agora, elas podem ser uma fora da outra, ó, ou pode ser uma dentro da outra. Perceba que essas daqui também, ó, essa daqui e essa grandona, elas também não se tocam. Então, disjuntas por causa disso, que elas não se tocam, elas não se triscam. Agora, perceba, pessoal, a distância entre esse centro até esse centro, essa distância é maior do que a soma dos raios das circunferências. Ó, porque, ó, perceba, daqui para cá é R1, daqui para cá é R2. Mas perceba que de uma ponta a outra
é maior do que eu somar o raio da 2 com o raio da 1. Show! Então, elas vão ser disjuntas exteriores quando essa distância for maior que a soma dos seus raios. Agora vamos para as disjuntas interiores. Simples, galera. Ó, aqui é a distância entre o C2 e o C1. Ó. Então, o que é que acontece? Daqui para cá eu tenho o raio do C1. E daqui para cá o raio do C2. Então, perceba que essa distância aqui, ó, é quando a soma do raio da primeira, R1, ó, esse pedacinho aqui, com esse pedação aqui, ó, é quando essas distâncias, a soma dos dois raios é maior do que a distância entre os centros, ó. Eu acho que eu confundi você, mas eu vou tentar explicar direitinho. Pronto. A gente tem que a distância entre os dois centros é isso aí, tá certo, galera? Mas é o seguinte, se elas forem disjuntas interiores, se eu somar o raio da grandona, que é esse aqui, ó, perceba, esse raiozão aqui, que é R2, com esse raiozinho aqui, ó, que é R1, então perceba, esses dois pedaços, quando eu somo, dá bem maior que esse aqui. Ou seja, para serem disjuntas interiores, a soma dos raios tem que ser maior do que a distância entre os centros. Simples assim. Eu confundi um pouco a cabeça de vocês no começo, mas acredito que agora espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. E por fim, galera, a última posição possível entre duas circunferências distintas é que elas podem ser secantes. Elas podem se triscar em dois pontos. Ó. Elas podem ter uma intersecção em dois pontos entre si, tá bom? Eita, que ia ser complicado, hein? E agora, professor, como é que eu vou saber quando é que elas são secantes? Beleza, ó. Essa distância aqui entre o C1, me perdoe, faltou até eu escrever aqui. Deixa eu escrever, aqui é C2. Faltou botar o C2 e aqui é o C1. Pronto. A distância entre os centros, vamos lá, vamos tentar acompanhar para ver se a gente entende. Essa distância, ela é maior do que a diferença, entre os raios. Por quê? Ó? Daqui para cá é um raio da pequena e daqui para cá é o raio da grandona. Se eu pegar o raio da grandona menos o raio da pequena, logicamente que se eu subtrair dentro do módulo, obviamente, tá certo? Isso daí vai ser menor que essa distância aqui, ó. Se eu fizer essa subtração, logicamente que essa distância vai ser menor, tá certo? Agora, uma outra coisa tem que acontecer. Se eu somar o raio da grandona com o raio da pequenininha, esse pedaço com esse dá maior do que a distância entre os centros, ó. Maior. Simples assim, ó. Isso só por causa desse pedacinho aqui, galera, ó. Porque esse pedacinho aqui, ó. Ver se eu consigo circular. Esse pedacinho aqui tanto pertence a um pedaço do raio da circunferência 1, como é um pedaço do raio da circunferência 2. Beleza? Então, por isso. Então, se eu somar o raio 1 com o raio 2, isso vai ser maior do que a distância entre os centros. Consequentemente, essa distância entre os centros ele será maior do que a diferença dos seus raios. Simples assim. Não é tão simples não, né? Mas espero não ter confundido a cabeça de vocês aí. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos para um exemplo prático para que a gente possa encerrar essa aula. Ó, dadas duas circunferências, essa daqui e essa daqui, todas duas estão na forma reduzida, verifica a posição relativa entre elas. Então, vamos para a solução. O que é que a gente vai fazer? Logicamente que eu vou determinar o centro e o raio das duas circunferências. Então, aqui, ó, como está na forma reduzida, r ao quadrado é igual a 9. Passa esse 2 para lá, fica r ao quadrado de 9. Então, r é igual a 3.
Vamos para outra. O centro dessa outra, obviamente, pessoal, se aqui ó, é x ao quadrado e y ao quadrado, o centro é 0, 0, 0, 0, tá? Se não tem um elementozinho aqui é porque é 0. Ó, esse elementozinho aqui. Então, o centro dessa daqui é 7 e 0. Ó, perceba que esse cara está só, então se está só é porque é 0. Agora o raio, ó, r ao quadrado é igual a 16. Passa para lá, forma de raiz, raiz quadrada 16. Então o raio é 4. Pronto, então a gente tem os raios e os centros. Agora, galera, é muito simples, ó. Basta calcular a distância do centro de uma em relação ao centro da outra. Calcula a distância dos centros das duas circunferências. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai calcular a distância entre esses dois pontos aqui, que são os centros dessa circunferência e dessa circunferência. Então, ó, vamos lá. Você pode fazer assim, como é x, como aqui a fórmula está x de b, x de a, y de b, y de a, você pode chamar esse cara aqui, ó, esse de cá, você pode chamar ele de b, para você não ficar confundido. E esse cara você pode chamar de a. Então o que é que você vai fazer, ó? Quem é x de b? É o 7. Quem é o x de a? É o 0. Então 7 menos 0 elevado ao quadrado. Quem é meu y do b? É 0. Quem é meu y do a? É 0. 0. Então 0 menos 0 elevado ao quadrado. 0 menos 0 dá 7, 7 elevado ao quadrado. 0 menos 0 dá 0, 0 elevado ao quadrado. Então vai dar 7 ao quadrado, que dá 49, porque 0 ao quadrado é 0, não vai influenciar em nada. Então, a distância entre esses dois centros dessa circunferência é 7. Beleza, deu 7. Agora perceba aqui o seguinte, ó. Perceba que o raio de uma, ó, o raio dessa, que é 3, mais o raio dessa, que é 4, a soma dos raios deu exatamente igual à distância entre C1 e C2. Então, se isso acontece, se a soma dos raios é exatamente igual à distância entre os centros, é porque essas duas retas, elas são tangentes exteriores. Ó, R1 mais R2 é 7, então a distância entre C1 e C2 é igual a R1 mais R2. Logo, as circunferências são tangentes exteriores, pessoal. Elas são assim, ó. Tem uma grandona assim, tem uma menorzinha assim. Elas se tocam desse jeito aqui. Beleza, galera? Então, deixa eu apagar esse quadro aqui que tá feio pra caralho. Então, lá. Pronto. Assim, pessoal, eu encerro essa aula, encerro a parte de circunferência de geometria analítica. Se você gostou, se inscreve aí no canal e manda aquele like maroto.